Quem está conosco no espaço de entrevista de hoje aqui na programação da Tirol FM é a diretora Cornélia Danzer, da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança, uma escola infantil nova, que tem 2 anos, que fica lá no bairro Canabarro, próximo a Calçados Beira Rio, e que desenvolve um trabalho muito bacana com relação à nossa alimentação. Então, o nome do trabalho, um dos projetos, apenas um dos projetos, chama-se Conhecendo os Alimentos. E a diretora está conosco. Bom dia, diretora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, diretora. Eu queria que a senhora contasse um pouco mais para a gente. A gente vê hoje em diversos programas falando que boa parte das doenças das pessoas tem a ver com a alimentação incorreta, que nós, por falta de tempo, por falta de opções, às vezes temos, né? E de que fato vocês trabalham com essas crianças de 0 a 5 anos, esses hábitos saudáveis já? Isso é realmente, esse projeto surgiu após há uma preocupação, né, da nossa nutricionista, né, que sempre nos orienta com os cardápios e também com palestras. E ela nos mostrou, assim, uma reportagem mostrando crianças que não conhecem os alimentos, né? Vocês devem ter visto também, passou no Fantástico, né? E no Globo Repórter. Então, a gente analisando isso, a gente pensou, mesmo que a criança consuma esses alimentos, muitas vezes ela não os conhece na íntegra, né? Então, a gente resolveu, numa reunião pedagógica, a gente combinou de fazer esse trabalho mostrando o alimento para a criança como ele é na íntegra antes dele ser consumido. Agora, as crianças tendem a ser, entre aspas, e às vezes um tanto quanto chatinhas, podemos assim chamar, com relação à alimentação, né? Essa forma deles conhecer o alimento, embora muito novos, ainda de 0 a 5 anos, mas cria uma curiosidade nessas crianças e eles buscam já, como eu posso dizer, até buscar dentro do seu cotidiano essa alimentação saudável? Tem algumas crianças que resistem, né, a provar alimentos diferentes, ou mesmo, né, no dia a dia consumindo esses alimentos não tem o conhecimento do alimento, né, porque como é que a gente apresenta uma mamão para a criança? Sempre picado, né, descascado, sem semente, e ela simplesmente consome. Então, se ela vai ver a fruta do mamão, de repente ela não vai conhecer. Então, nós decidimos fazer esse trabalho e, com certeza, incentiva muito a provar o alimento, mesmo que a criança não conheça, que a gente tem um trabalho bem bacana com a questão da horta também, que são verduras que a criança, no dia a dia, às vezes nunca provou, né? Até tem adultos que nunca provaram. E ela cultivando esse alimento, e daí ela prova. E pode ser que ela goste, pode ser que não goste, né? Exato. Mas nós temos uma experiência muito bacana referente à rúcula. Então, a rúcula é um alimento que tem um sabor bem típico, exatamente, né? Ele é um dos alimentos que a criançada tira pro lado, geralmente. E daí foi muito bacana, assim, porque eles semearam a rúcula, acompanharam o crescimento dela e foram colher, lavar, né? E foram pro refeitório provar rúcula, sem tempero, sem nada, né? Sim. E teve criança que pediu para repetir. Isso foi muito, assim, muito gratificante para nós, né? Sim. Claro que teve criança que provou e não gostou, né? Não quis comer. Mas, pelo menos, ela já tem essa experiência de ter provado o alimento, né? E, com certeza, no futuro ela vai lembrar disso, né? Com certeza. E de que forma, pedagogicamente, é feito esse trabalho? A senhora já falava em mostrar o mamão inteiro, que eu acho fantástico, né? De fato, as crianças recebem mamão picadinho, a laranja picada, e não sabem nem reconhecer quando vão no mercado, junto com a família, junto com a mãe, com o pai, e eles passam. De que forma é desenvolvido diariamente esse projeto? Aí, então, na hora da fruta, né, da refeição, as professoras, então, escolhem uma fruta por dia, né, e daí mostram ela inteira, né, falam sobre os nutrientes, da importância que ela tem no nosso organismo, e daí abrem, descascam, mostram se tem semente, se não tem semente. A fruta que é possível a criança mesma descascar, ela descasca, que nem é o caso da bergamota, da banana.
E a nossa surpresa foi muito grande quando a gente trabalhou com a banana, que é uma fruta super fácil de descascar, Sim. que teve crianças maiores que tinham dificuldade em descascar uma banana. Enquanto que outras, de repente, menores, com 2 aninhos, descascavam com tranquilidade. Então, isso já vem muito de casa, né? Sim, de sim. repente, essa criança que teve facilidade já teve essa experiência, enquanto que outra, né, sempre recebia o alimento pronto, né? A mãe sempre descascando, às vezes com pressa, ou Sim, sei sim. lá, às vezes a gente não se dá conta, porque Sim. muitas vezes a gente precisa receber esses choques, assim, né? Porque para nós foi um choque, né? Essa questão, assim, do desconhecimento quase que total dos alimentos, né? Então, a gente acordou né? E resolvemos desenvolver esse trabalho para que não aconteça isso com as nossas crianças. Exatamente. Né? E eu fico imaginando aquela criança com o pai e a mãe no mercado, né? Dizendo, ó, mãe, ali está o mamão, ali está a banana, que é um projeto realmente bacana. Falando, aproveitando a sua presença aqui conosco, diretora Cornélia Danzer, tem outro projeto que é desenvolvido também, que é a separação de sucata e lixo orgânico, é isso? Mais um projeto que visa aí criar um senso de responsabilidade nas crianças acima de tudo, é isso? Isso. Esse projeto, na verdade, ele é um grande projeto, é sobre o meio ambiente. Sim, então, tem subtítulos dentro desse projeto, que é a separação do lixo, né? Que esse projeto, então, na verdade, quem pilotou esse projeto é uma história de um menino, que é o Marco Túlio, que sai pelo mundo, né? E desde cedo ele conseguiu ouvir a natureza, né? Ouvir os peixes reclamarem da poluição, os animais das queimadas e tal. E daí, então, ele saiu pelo mundo decidido a ajudar o meio ambiente. Então, assim, foi feita toda uma dramatização em cima dessa história, que esse menino, então, passou na nossa escola e também queria que nós participássemos dessa proteção ao meio ambiente, né? Então, eles receberam tarefas, cada turma recebeu tarefas, uma teve que, então, separar lixo, outra, e daí depois, com essas separações de lixo, fazer trabalhos, né? E assim foi indo, e depois, então, veio uma carta desse Marco Túlio, mandando flores para fazer o embelezamento. Então, na verdade, abrem-se vários ganchos, né? Sim. É a separação de lixo, é a alimentação, é a horta escolar, tudo está dentro desse projeto, né? Então, tivemos vários momentos que a gente reúne as crianças, que se dá tarefas para eles fazerem, e com esse lixo, então, eles tiveram um momento que eles aprenderam a fazer a separação, e com essas sucatas, né, eles fazem brinquedos, fazem instrumentos musicais, e assim por diante, né? Tem diversas atividades que tu pode utilizar as sucatas, né? Bacana o trabalho. Bom, diretor, a Escola Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança atende hoje cerca de 100 crianças, é isso? Estamos atualmente com 115. Varia um pouquinho, né? 110, 115. Pegando aquela população ali do bairro Canabarro, que talvez seja aquela parte ali junto ao calçado dos Beira Rio, agora com o loteamento Morada do Sol também, seja uma das partes de Teutônia e do bairro Canabarro que mais tem crescido acima de tudo, né? Isso, tem várias crianças que agora estão morando nesse novo loteamento, né, na Morada. E atende, a maioria é calçadista, né, que a gente atende. Muito bem. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco, lhe parabenizar por esse trabalho, assim como todas as outras professoras e todas as outras pessoas que se envolvem, as famílias dessas crianças também. Afinal de contas, são projetos, como a senhora mesmo disse, ambientais, mas eu classifico também como projetos sociais, porque ensinam valores e ensinam outras atividades a essas crianças que por muitos anos foram, se não deixados de lado, ou pelo menos esquecidos, né? A importância de uma alimentação saudável. A gente se lembra quando a gente era pequeno, como tinha isso, olhando agora recentemente as crianças envolvidas com salgadinho, com produtos industrializados, e a importância desse projeto, por isso que além de ser um projeto ambiental, sem dúvida nenhuma, um projeto social muito interessante desenvolvido. Obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, mais uma vez obrigado por comparecer aos nossos estúdios. A gente agradece a oportunidade
E eu queria dizer assim que na nossa escola a gente tem um grupo muito bom que pega junto, né? Alguém lança uma ideia, todas estão sempre de acordo e que a gente trabalha muito com as histórias, que elas ensinam muito para as crianças, né? E relacionada a esse tema da alimentação, tem várias histórias que então são dramatizadas e após é feita a degustação de um alimento, que nem esses dias aconteceu a contação da história do grande rabanete. Aí então as crianças colheram no dia anterior o rabanete da horta que eles mesmos semearam. E o que me chama a atenção são hortaliças e legumes que as crianças geralmente fogem, né, diretor? A senhora falava antes da rúcula, né? Rúcula, agora o próprio rabanete não é o mais, né? Não é um paladar tão paladar agradável, diferenciado, né? E a gente tem assim comprovado com fotos que até os bebês estavam comendo rabanete. Bacana. Então depois da história, que a história ela estimula muito a criança, né? E aí então após a história teve então a degustação do rabanete. E ontem mesmo foi contada a história do sanduíche da maricota. Anteontem eles escolheram a alface, então que fez parte do sanduíche. Aí elas contaram a história, dramatizaram ela. E após, então, cada um dos maiorzinhos, assim, pôde fazer o seu próprio sanduíche, né? Colocando, então, o que gostava de comer. E também a gente incentivando, né? Colocamos várias coisas, milho, alface e outras coisas para incrementar esse sanduíche. E foi uma festa, assim, né? Então, é muito bacana isso. Legal, mais uma vez, parabéns. Tenha uma boa quarta-feira. Obrigada.